Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídia de Educação de São Paulo e também pela TV Educação. Eu sou o professor Osmar e vou conduzir mais uma aula de matemática aqui para o 6º ano do ensino fundamental. Hoje, 6 de outubro, né, Jonas? Bom dia. Bom dia, sejam todos bem-vindos aí, mais uma terça-feira, né? Hoje, 6 de outubro, encerrando matemática em casa, né? Penúltima aula aí, amanhã vai ser a última aula relacionada a essas habilidades, a esse contexto, né, Osmar? Sim. Então, sejam todos bem-vindos aqui, ó. Muitos já dando bom dia aqui, ó. O Eduardo colocando aqui, já falando da minha camiseta para variar. Pessoal aqui, muito bom dia a todos, né, Osmar? Muito bom dia a todos, né? Mês de outubro, dia 6 de outubro, o tempo passa rápido, né? Na verdade é essa, né? O ano praticamente está se acabando. Não dá nem para acreditar, tá? Hoje nós vamos trabalhar medidas de comprimento e tempo, beleza? E aí vai aparecer para vocês a habilidade que a gente vai desenvolver hoje, proposta pela equipe curricular. A habilidade selecionada durante essa semana até amanhã, né, encerramento aí do Matemática em Casa, é resolver e elaborar situações-problema que envolvam as grandezas, comprimento, massa, tempo, temperatura, área de triângulos e retângulos, capacidade, volume de sólidos formados por blocos retangulares, sem uso de fórmulas, inseridos sempre que possível, e é isso que a gente sempre tenta, né, em contextos oriundos de situações reais, relacionadas a outras áreas de conhecimento. Não é? Matemática é isso também, né, Jonas? É associar a matemática à vivência, né, que cada um tem. Tanto que esse projeto, né, de estudo, né, que é o Matemática em Casa, né, mas a matemática está no nosso convívio em todas as partes, né, Osmar? Sem dúvida. Tudo que pensou aí, ó, aquela história que você sempre fala, né? Impossível você passar um dia e não ver um número, né? É verdade. Né? E hoje nós vamos trabalhar a ideia de medidas de comprimento e tempo, né? Muitas medidas aí a gente vai dividir, tudo bem? Os objetos de conhecimento para a aula de hoje são situações, problemas sobre medidas, envolvendo as grandezas, como comprimento, massa. Hoje trabalharemos comprimento e tempo, temperatura, área, capacidade e volume. Diga, Jonas. Comprimento e tempo, né? Duas medidas muito relacionadas, né? Valores numéricos é que a gente sempre relaciona a velocidade, né, Osmar? É verdade, né? E muito comuns no nosso cotidiano, muito comuns na nossa rotina. A imagem que vai aparecer para vocês aí, a gente vai conceituar, o diretor vai colocar na tela, olha lá, famoso termômetro, né? A gente falou um pouquinho ontem sobre o termômetro, da importância desse objeto, principalmente para quem tem crianças, né? O meu caso, não é o seu, mas é muito útil. É aquele objeto que, quando mais você quer, ele desaparece. É incrível. Mas eu tenho aquele termômetro de cozinha. Ah, é verdade. Eu tenho o termômetro de cozinha, eu uso ele bastante. É verdade, usou, né? Inclusive numa aula, não foi de 6º ano não, né? Sétimo uma aula do 7º ano sobre termômetro. É verdade. Todos os dias da nossa vida, até inconscientemente, fazemos uso de medidas. Medimos o tempo, a distância, a temperatura, o volume de líquidos, entre outros. Quando medimos algo, estamos falando de uma grandeza. E a gente já falou um pouquinho sobre isso ontem, né, Jonas? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado também. Ontem a gente deu o exemplo lá das mensagens de celular, não é isso? Vamos trabalhar as medidas de comprimento. O metro, bastante comum aí na sua rotina de vida, é a unidade padrão de medida do comprimento, tá? Lá no Sistema Internacional de Unidades. O que isso significa? Em todo lugar do mundo se mede em metros. Pode ter outra unidade de medida? Pode, não tem muito problema. É o tal do Sistema Internacional, né? Que seria o comum para todos. Perfeito. Então, se você chegar em qualquer lugar do mundo, 1 metro é 1 metro. É a unidade padrão, ela é internacional, então ela vai ser usada. A gente parece redundante ficar falando esse tipo de coisa, né? Mas é bem isso mesmo, né? A gente estranha em alguns outros lugares, né? A cultura, aquela coisa toda, mas a matemática não tem isso não. Né? Mas como sabemos, em algumas situações é mais conveniente usarmos os múltiplos ou submúltiplos, que é o que a gente vai falar. O múltiplo mais comum do metro é o quilômetro. Se a gente for separar a palavra, quilômetro, tá? O famoso quilômetro, e a gente vai trabalhar com ele.
Os múltiplos mais comuns do metros, os submúltiplos, perdão, são o centímetro e o milímetro, que também usaremos. O centímetro muito comum na nossa rotina em sala de aula. Olha o que está aparecendo aí para vocês. As unidades de comprimento. Temos as medidas de comprimento, aí uma trena, né, objeto bastante conhecido, e algumas conversões. Não são apenas essas. Aí a gente selecionou apenas as mais usuais. Então, o que a gente convenciona? O que a gente consegue saber? Isso aí você tem que guardar. Né? Abre uma pastinha aí no seu cérebro e guarda essas informações. Que 1 metro, e aí é o famoso mão na massa, é mexer com isso. Né? Alguém fala, 1 metro tem 100 centímetros. Pega uma trena e olha, pega uma trena e confere. Né? Às vezes a gente é um pouco descrente com aquilo que o professor fala. Né? Então o professor fala um negócio, tal. Aí você tem que mostrar aquilo na prática mesmo, tá ok? Vai aparecer novamente aí para vocês que 1 metro são 100 centímetros, 1 centímetro, 10 milímetros, né? Aquela coisa, a gente vai dar uma aula específica sobre isso aí na sequência das habilidades. E que 1 quilômetro, famoso 1000 metros. Eu já acho que esse é o mais comum de todos, além do centímetro. A gente indica assim, né? A gente não vai ficar escrevendo metro, não vai ficar escrevendo centímetro, nem milímetro, nem quilômetro. Tá? Vamos usar a abreviação aí. O metro a gente sempre vai indicar por M minúsculo. O centímetro, CM, bastante comum aí para vocês. O milímetro, o MM minúsculo. E o famoso KM para indicar o quilômetro. Bastante comum, é usual na vida deles, né? É muito usual, principalmente por conta da régua, né? É verdade. Beleza? Podemos trabalhar a primeira atividade? Vamos lá? Olha lá para vocês. O Rafael é jogador de basquete e foi dar uma palestra sobre a importância da atividade física na vida das pessoas na escola em que o João estuda. Ao chegar, os estudantes ficaram espantados com a altura do atleta, jogador de basquete. Não contendo a curiosidade, a Clara perguntou a ele qual era a sua altura. E ele respondeu sorrindo, tenho 2,2 metros. Na letra A, Jonas, a gente quer que os alunos aí do 6º ano, estudantes do 6º ano do ensino fundamental, eles escrevam numericamente a altura do Rafael. Beleza? Certo. Tá? E na letra B, a gente quer que você escreva a altura do Rafael em centímetros, tá ok? Ali na letra A, numericamente, você pode representar do jeito que você quiser, em metros ou alguma outra forma que você encontra, pode descrever, tá ok? Numericamente, coloca números, tá? E na letra B, a gente quer que você escreva a altura do Rafael em centímetros, obrigatoriamente. Beleza? Fechado. 3 minutinhos, a gente já retorna.
Retornamos aqui. Olha, Osmar, muitas respostas, a maioria que eu pude localizar aqui, sendo 2,02 metros Sim. e 202 centímetros. Ou 2,02 centímetros, né? E 202 centímetros. Quem eu localizei aqui? Eu encontrei a Isadora, o Anthony, o Otávio, falando esses valores. Legal. Com 2,02 e 202 também, encontrei a Giovana, falando aqui esses valores. Só que eu também encontrei alguns colocando 2,2 metros. E eu encontrei também 220 centímetros. Legal. Então aí dá uma observada da resposta, né? Beleza, legal, tá? Vai subir a resposta para vocês e a gente vai fazer os comentários à medida que forem aparecendo, tá? Então, escreva numericamente a altura do Rafael. Ele tem 2,02 metros, aí a gente colocou em metros. Normalmente, a gente trabalha essa questão de metros, alturas muito grandes, né? Então, lógico, um cara que tem 2 metros e 2 centímetros, ou 2 metros e 20, que não é o caso, aí, para um jogador de basquete, é uma altura significativa, né? Eu não sei qual que é a porcentagem de pessoas que tem essa altura, não sei nem se fez um estudo, mas são poucas, né? O Rafael do currículo, ele tem 2 e pouquinho, 2 cara... e 3 e 4, alguma coisa assim. Bem alto, né? Devia ter ido ser jogador de basquete ou qualquer coisa assim. O esporte, de maneira geral, né? Com algumas exceções, ele negligencia um pouco, né? Pelo menos esse esporte, assim, sei lá, vôlei, basquete, futebol não, né? A altura não interfere tanto. Mas o caso de um jogador de basquete, por exemplo, jamais seria. Mais ou menos. Goleiro tem que ser goleiro, alto. Verdade, né? Goleiros tem que ser alto. Tudo bem? Então, numericamente, a altura do Rafael é 2,02 metros. E em centímetros são 202. Essa questão aí é interessante, porque assim, quando a gente fala 2 metros e 2, mas 2 metros e 2 o quê? Até coloquei uma interrogação aqui. Então, quando você fala 2 metros e 2, então você está falando 2 metros e 2 centímetros. Então, esse 2 metros e 2 centímetros aí, ele pode gerar a confusão de você colocar 2,2. Então, quando a gente fala, por exemplo, colocar aqui no cantinho, quando a gente fala aqui de 2,2, a gente sabe que existe o zero que vai aparecer aqui infinitamente sem valor significativo. Concorda? Por conta de quê? Por conta da vírgula. Então, se a gente imaginasse que colocar esse zero aqui, a leitura dele passa a ser o quê? 2,20, ou seja, 2 metros e 20, o que não é o caso. No caso aí o nosso personagem, o Rafael, ele não tem 2 metros e 20, ele tem 2 metros, e aí a gente está falando em 2,02 metros, ou seja, ele tem 2 metros e 2 centímetros. Então, aqui a gente está considerando o metro, e essas duas casas aqui depois da vírgula, a gente está considerando quem? Está considerando o centímetro, beleza? Na prática, o que a gente tem? A altura dele em metros, é essa aqui, 2,02, ou a gente sabe que 1 metro corresponde a quem? A 100 centímetros. Lembra lá das conversões? Portanto, se o Rafael tem 2 metros, ele vai ter quanto? Ele vai ter 200 centímetros mais quanto? Mais 2 centímetros. Ou seja, ele tem 202 centímetros. Fui didático, Jonas? Sim, certinho. Só tomar aquele cuidado, né, Osmar? Porque eu tive as respostas aqui. Legal. Então, por exemplo, eu tive a resposta com 2,2, mas ele colocava 202 centímetros. Tomar esse cuidado aí que esse zero, né, dos centímetros, como você colocou depois da vírgula, né? Então, escrever uma coisa e ler outra, acho que é o caso, né? Então, você escreve e lê, ou ao contrário, né? Então, tem que ficar muito atento com essa situação. Tudo bem? Beleza? Beleza. Espero que o pessoal tenha compreendido e entendido que é bastante comum isso aí, né? Não sei se na rotina de vida da gente, né? Acho que é mais comum falar altura em centímetros, né? Ou não. Eu acho que a altura
acho que a altura em metros acho que seja mais comum. Acho Tem que 1,70 e É alguma verdade. coisa, 1,80 alguma coisa. Eu tenho 1,76. É comum. 1,76 subentende-se, né? Veja como a gente suprime Isso mesmo. a gente suprime a unidade de medida. Né? Ah, quanto você mede? Ah, eu tenho 1,76. 1,76 m. Beleza? Vamos lá, sequência. Tá? Medidas de comprimento ainda. Tá ok? Olha lá para vocês na atividade 2. O Pedro, ele pratica ciclismo e ganhou uma bicicleta nova do seu pai. Em casa, ele teve a curiosidade de medir quanto as rodas se deslocavam a cada pedalada que ele dava. Bastante comum isso aí, né? Aquela pedalada faz com que você tenha um movimento para frente. Tudo bem? Ele pegou a trena e mediu 1,5 metro deslocados a cada movimento completo do pedal. Ou seja, cada pedalada que ele dava, a roda se deslocava 1,5 metros. Quem andou de bicicleta sabe bem o que é isso, né? Quem tomou uns rola, né? O pessoal brinca. Quem tomou uns rola de bicicleta entende bem essa questão da pedalada aí, tá? A pergunta que a gente vai fazer para vocês, bastante simples aí, é quantos centímetros a roda se desloca a cada pedalada? Perceba que ela está em metros, tá vendo? Ó, Pedro pedalou, a roda se deslocou 1,5 metro, 1,5 metros. Tá? E aí, na letra A, a gente quer saber quantos centímetros a roda se desloca a cada pedalada. 3 minutinhos para você, a gente já retorna. Tornamos aqui. Ok. Olha, Osmar, muitas respostas como 150, que pelo menos foi que a maioria aqui que eu consegui localizar. Eu encontrei, por exemplo, a Manuela colocando 150 centímetros.
eu encontrei, por exemplo, o Nicolas. Colocou também 150. Encontrei algumas pessoas que fizeram uma conta, que colocaram uma operação. Legal. Então eu encontrei, por exemplo, da Nicole. A Nicole colocou assim: 1,5 é igual a 1 de 100 metros, Legal. né? Boa. Mais 5 de 10. Legal. Aí daria 150. Uhum. E alguns colocando só o valor 150 sem colocar a medida. Então, por exemplo, o Cauã colocou só o valor 150. Tem que colocar a medida, né? Tem que colocar a descrição CM, né? Que é para representar que são 150 centímetros. É sempre legal esse fracionamento, acho que não sei nem se a gente pode usar essa palavra, né? Esse fracionamento do pensamento. Decomposição, né? talvez, né? Talvez, acho que é mais adequada, né? Essa decomposição do pensamento para você resolver algo que é bastante simples. Né? Mas a ideia é você pensar nas conversões, tanto que a gente citou essas conversões anteriormente, tudo bem? A gente vai subir a resposta ali para vocês, e aí o mérito de quem fez, de quem pensou de várias formas, chegou no mesmo resultado. Então, olha lá, 1,5 metros correspondem a 100 centímetros mais 50 centímetros. Essa é uma linha de pensamento. Então, você vai ter aqui, ó, por exemplo, eu sei que 1,5 metros, e aí a importância de se lidar com isso, né, mexer com esses objetos aí. Ontem a gente estava perguntando de objetos de medida, estava lendo o chat depois, o pessoal colocou paquímetro, por exemplo, né? Então a gente é um instrumento bastante utilizado, né, na indústria, que são medidas de precisão, por exemplo. Né? Então bastante legal. A gente um dia poderia propor uma aula e trabalhar com o paquímetro, seria bem legal. Então, o que são esses 1,5 metros de deslocamento aí da roda da bicicleta do Pedro? Você vai ter 100 centímetros, mais quanto? Mais 50 centímetros. É uma linha de pensamento bem legal para a gente chegar no resultado. Ou seja, chegamos aqui nos famosos, no caso aí, da pedalada 150. É algo que a gente não é muito comum, né? A molecada chega, vai pedalar e não se importa muito com o deslocamento, não. Agora, para um atleta, por exemplo, que trabalha, né, de alta performance, aí, que trabalha com ciclismo, ele tem que saber isso, né? Só vê a distância no final, né? Só olha a distância lá no final, a chegada, né? É verdade. Ou ainda, o que a gente pode pensar? A gente pode pensar numa operação, não é? Eu sei que 1,5 metros, está aqui, ó, 1 inteiro e 5 décimos, a medida de comprimento. E aí o que eu posso fazer? Nossa, eu não quero transformar em centímetros. Bom, se eu quero transformar em centímetros, o próprio nome já está falando centímetros. Então eu vou pegar e multiplicar isso aqui por quanto? Multiplicar isso aqui por 100. E aí, se você fizer o cálculo, né, a gente pode fazer 1,5. Eu gosto de jogar esses dois zeros para fora. Não multiplico, só baixo eles depois. Então, eu vou fazer guarda esses dois zeros, tá ok? Lá no final, você utiliza eles. 1 vezes 5 será o próprio 5, tá ok? 1 vezes 1 será 1. Aqueles dois zeros que a gente não utilizou, ou vai utilizar agora, baixou. Quantas casas eu tenho que voltar? Tá vendo? Um algarismo, só tenho ele. Então, eu venho da direita para a esquerda e conto 1. Pronto, achei lá os 150 centímetros. Professor, e esse zero aqui, depois da vírgula, você pode encher isso aqui, não vai ter valor significativo nenhum, beleza? Então, são coisinhas do seu dia a dia, do seu cotidiano, que você pode ir fazendo, né? Brincando mesmo, né? Se aprende, a gente ouve muito falar essa coisa, brincando se aprende, é verdade, né? Repetindo, executando os cálculos, é bastante comum, né, Jonas? Sim, com certeza. E ainda mais essa utilização, né, Osmar? É verdade. Que nós utilizamos todo dia essas medidas, né? Bastante comuns, tudo bem? Olha lá, vamos dar sequência na atividade 2. A estrutura é a mesma, tá? O desenho do problema é o mesmo. O Pedro, a pedalada lá da bicicleta dele e tal. E aí a gente quer saber quantas pedaladas completas o Pedro tem que dar para percorrer uma distância de 6 quilômetros, lembrando que a bike dele, cada pedalada que ele dá, ela se desloca 1,5 metro. O que você acha dessa, Jonas? Tem que dar muitas pedaladas, Muitas pedaladas. Tudo bem? Então, só repetindo a pergunta, quantas pedaladas, pensando na pedalada 1,5 metro, aí, ou 150 centímetros, quantas pedaladas completas o Pedro tem que dar para
percorrer uma distância de 6 km. 6 km na corrida é bastante, não é? Mas de bicicleta não é tudo isso não, né? Não, de bicicleta é tranquilo. Então, De bicicleta é beleza? tranquilo. Quantos minutinhos? 2 minutinhos? Ok. 2 minutinhos, a gente já retorna com vocês, beleza? Retornamos aqui. Olha, Osmar, eu encontrei agora bem dividido aqui as respostas. Legal. Eu encontrei, por exemplo, o Matheus. Ele colocou 400 pedaladas. Encontrei o Gustavo. O Gustavo colocou 90. 90? É. Eu encontrei também o Pablo colocando 400. Eu encontrei a Mariane. Ela colocou 900 quilômetros. Aí eu fiquei na dúvida. O Murilo, ele colocou 4.000. 4.000 pedaladas aqui, o Murilo. Encontrei o Felipe. O Felipe colocou 3.000. Encontrei o Guilherme com 6.000. Encontrei o Raul. Raul colocou 4 apenas. Tá? Então, acho que ficou nessa dúvida aí. Encontrei o Hugo. Ele colocou 6. Ele colocou, inclusive, como que ele fez. Ele colocou 4 vezes 1,5, que dava 6. Então, eu acredito aí que tenha faltado apenas os zeros, né? Para ele chegar na equivalência dos números, né? É verdade. Beleza? Beleza. Então, a maioria foi nesse caminho. Gente, a gente tem que trabalhar um pouco da noção da coisa. Leitura e interpretação para e respira, né? O que é essa distância de 900 quilômetros, né? É muita distância. É muita distância. Então, para vocês terem uma ideia, eu não tenho muita noção, mas, por exemplo, é algo daqui de São Paulo até o norte da Bahia. É muito chão. Beleza? Vamos subir a resposta pessoal, Jonas, tá? Olha lá. O que a gente sabe? Tá? A gente sabe que uma pedalada, olha lá, está aparecendo na tela de vocês. Uma pedalada corresponde a 1,5 metro, 1,5 metros. Beleza? Tá? E aí, o que acontece? 6 quilômetros, o que a gente fez? Fez 6 vezes 1.000. Ou seja, encontramos os 6.000 metros. Tá? As unidades de medidas, elas têm que estar equivalentes. Tá? Tem que ser a mesma. E aí, o que aconteceu? Aqui, ó, vamos aqui para a gente mostrar para vocês. Eu sei que uma pedalada corresponde a 1,5 metro. E sei que os 6 quilômetros, tá? A gente vai fazer os 6 vezes 1.000. Beleza? Então, aqui a gente vai ter quanto? Uma distância de 6.000, uma distância de 6.000 metros. Beleza? Aí a gente vai pensar assim, ó, uma pedalada... 1,5 metro,
tá? Então, uma pedalada. 2 pedaladas são quanto? São 3 metros, são duas pedaladas e assim vai. E aí, a linha de pensamento é a seguinte: se a gente pensar, não é, que você tem 6.000 metros, tá, e dividir, tá, por 1,5, a gente vai encontrar o total de pedaladas que ele tem que dar. Essa conta parece um bicho de 7 cabeças, mas ela não é não. É bastante simples, tá? E aí você pode fazer na calculadora? Pode, não tem muito problema. Mas você vai fazer na raça, beleza? Vai prestar atenção e vai fazer essa conta na mão, na raça. Vamos lá? O que a gente sabe aqui, ó? Quantas casas, ajuda aqui, Jonas, tá? Quantas casas depois da vírgula eu tenho nos 6.000? Depois da vírgula? Daqui não tem nada. Quiser. Beleza. Depois da vírgula? Mas aqui nessa situação, quantas a gente tem? Nenhuma. Aqui no dividendo, né? A gente vai ter uma depois da vírgula. Então, a ideia, né? E aí, me perdoem os críticos, né, é que você tem um desequilíbrio. Tá ok? A harmonia dele, o equilíbrio matemático aqui, a gente vai conseguir colocando o quê? Colocando uma vírgula e um zero. Beleza? Colocou essa vírgula aqui, ó. Coloquei bem discretamente, porque a gente vai apagar ela depois. Beleza? Ó, colocou aqui, ó. O que aconteceu? Voltou o equilíbrio. Tá? Então, o que acontece? Quando você colocou essa vírgula aqui, ó, você reestruturou ela. Ah, professor, tem vírgula dos dois. Tem, tá equilibrado. Eu gosto do termo da equivalência das casas decimais. Também, né? Legal, ó, tá vendo? Aqui ó, o que aconteceu. A equivalência das casas é formal, né? Equivalência das casas nome decimais. Bonito, né? Nome bonito. Parece que até sem matemática. Acrescentou um décimo aqui, né? Os 0 décimos, mas equilibrou. Colocou uma casa depois da vírgula. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula, ó. Décimos e décimos. É 0 décimos, não importa. Você equilibrou. Tudo bem? E aí o que você faz? Ó, ela não tem mais função. Beleza? Vamos fazer vida normal, né? Aí aqui você está fazendo 60.000 dividido por 15. Aí vamos pegar essa parte aqui, ó, facinho, né? 15 vezes 4 e 15 vezes 4. A gente sabe que é 60, beleza? E aí, ó, quantos zeros a gente vai ter que utilizar? 1, devolve ele. 2, devolve ele. 3, devolve ele. Ou seja, o Pedro, para percorrer os 6 quilômetros, pedaladas, palavrinha trava-língua. Beleza? Então, é essa a ideia. Para percorrer os 6 quilômetros, tá, o Pedro não vai dar 4 pedaladas, nem 40, nem 400. Ele Isso vai, aí. Então, que nem, por exemplo, o Hugo colocou 4, multiplica 1,5 para encontrar 6. A operação está certa, não está errada aí nessa questão aí. O que ele deveria fazer? 4.000 vezes 1,5, que daria os 6.000, no Perfeito. caso aí os 6 quilômetros. É verdade, né? Isso que o professor Jonas falou é verdade, né? A prova real, né? O pessoal gosta de falar. Se você multiplicar 4.000 vezes 1,5, você vai chegar lá a 6.000. Beleza? Vamos falar um pouquinho de medidas de tempo, né? Posso passar antes do desafio? Por que gentileza. É sobre isso, Osmar? Por favor. Então, o desafio aí para vocês é o último dessa semana, né? O último desafio aí para vocês. Missão 6 aí, ó. Missão 6. O último a gente geralmente é o mais difícil, né, Osmar? A gente Sem deixa dúvida. o último aí para ver se desafiar vocês aí e colocar. Essa é bem difícil. O que nós gostaríamos? Pega lá a régua de casa, vocês têm régua aí, 30 centímetros, pega a régua de vocês. O que nós pedimos? Uma medida exata, que é difícil, hein? Exato. Nós queremos uma medida de 30 centímetros. Então pega a réguinha lá, encontra na sua casa o que tem exatamente 30 centímetros. Fotografa, marca a gente lá nas redes sociais, coloca lá no seu Instagram da sua equipe e marca. Essa última tarefa aí é a mais difícil, hein? Mas não vale forçar a barra, né? Pega um cabo de vassoura lá, serrou, deu 30 centímetros. Nossa, que boa ideia. Opa, isso não Coitada pode. da mãe. Isso não pode, tá bom? Beleza? É isso, Jonas? Beleza? Beleza, a gente espera aí a participação de todos vocês, tá ok? Vai aparecer aí para vocês, tá? Antes de terminar a aula, a gente vai falar um pouquinho sobre medidas de tempo. E você já parou para pensar que, por incrível que pareça, o homem conseguiu uma maneira de medir o tempo?
Pois é, né? Estamos tão acostumados a perguntar e responder às pessoas as horas, né? Que nem temos a noção do quão importante e difícil foi esse processo. E longo, né? Relógios de água, né? Andei pesquisando aí, relógios de areia, as horas associadas ao movimento do sol, ainda bastante comum, né? Hoje em dia, né? Nos rincões aí do Brasil, são apenas alguns exemplos de como o homem tentou até chegarmos aos dias atuais. E foi tempo, tá? E aí nós temos as conversões bastante comuns na sua rotina. E aí eu coloquei, né, dois padrões de tempo, né? Um mais antigo, né, que é o famoso despertador. Né? Pouca gente tem um despertador hoje, né? Com o advento aí dos celulares, aquela coisa toda, mas era um objeto que há muitos anos atrás era o salvador da pátria de muitas pessoas. Hoje é um objeto bonito, interessante, né, e bastante usual na época. Hoje é decorativo. Hoje é decorativo, né, mas é um Hoje objeto... É só para decorar. Particularmente eu acho bonito. Aquele susto que você tomava, né? Não. Bom, e ali embaixo a gente tem esses ultramodernos relógios que não são relógios, né? Na realidade são computadores, são máquinas, né? Ele até fala com você, né? Fala, mede batimentos cardíacos, distâncias que você percorre, enfim, são super relógios. Mede o pulso, né? A também. Pulsação. Verdade. Né? Então, se comunica, manda mensagem. Hoje em dia já tem tudo isso. Beleza? As conversões mais usuais que a gente tem, tá? Que 1 hora, famoso 60 minutos. E que 1 minuto corresponde a 60 segundos. E 1 hora, tá? Serão 3.600 segundos. Por quê? Porque a gente vai fazer 60, né? No caso aí, vezes o 60. 1 hora tem 60 minutos, 6 vezes 6, 36. Portanto, temos aí que 1 hora, temos aí os 3.600 segundos. Beleza? Tá. Sabendo que o ano de 2020 não é bissexto, não vai dar tempo, mas a gente vai só subir a resposta para vocês, tá ok? Sabendo que o ano de 2020 não é bissexto, à meia-noite de 31 de dezembro de 2020, terão se passados, tá? Olha lá. 8.760 horas. Muita hora, né? Você está lá na sala de aula, né? Aquelas 6 horas, demora. Estou na contagem para quando acaba. É verdade. Essa contagem aí. Tá ok? Então temos aí 8.760 horas, tá? Durante um ano, né? Do primeiro instante de janeiro até o último de 2020 aí, né? Que 2020 termine bem. Tá? E ao terminar 2020, quantos minutos terão se passado desde que começou o ano? Temos que 24 horas correspondem a 60 minutos, um total de 1.440 minutos por dia, 1.440 vezes 365, 525.600 minutos. Essa é a ideia. Vai aparecer, o diretor vai colocar o QR Code aí para vocês avaliarem a aula do professor Osmar e do professor Jonas. Conte o que você achou pra gente, acessando aí. Eu agradeço. Jonas, obrigado. Obrigado a todos. Não esqueçam aí a missão, hein? Lembrando que é alguma coisa que tenha 30 centímetros e tem que colocar lá a reguinha para provar, né, Osmar? Pra falar verdade. que é 30 centímetros. Tá? Até a próxima, né? Até a próxima. Obrigado a todos que fizeram que essa aula acontecesse, a produção, a todos. Obrigado.